Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Que você tenha essa convicção no seu coração. Porque no nome do Senhor Jesus tem poder. Eu sou o irmão Luciano e este é o canal Mais de Campeã. E nós seguimos daqui com o quadro Mulheres Sábias da Bíblia. E hoje nós estaremos falando de uma mulher que teve um papel muito importante na palavra de Deus, que é Abigail. E essa história se encontra lá no livro de 1 Samuel, no seu capítulo 25, onde a Bíblia diz que Samuel morre e Davi vai se refugiar no deserto, temendo que Saul viesse tirar a tua vida. Então Davi passa um tempo lá no deserto, onde ele estava habitando perto das terras de Nabal. Nabal é tido como um homem mau, um homem perverso, um homem, de acordo com o nome dele, tolo. E aí chega um certo dia em que Nabal está cuidando de suas ovelhas, posando suas ovelhas, era momento de festa. Davi manda com que os teus soldados, os teus amigos, fossem falar com Nabal. Davi lidar com ele de muita educação, de muita humildade, pedindo que ele fosse grato em troca do favor que ele fez de estar cuidando das ovelhas, dos pastores dele, de não roubar, e não porque Davi podia tirar toda a riqueza de Nabal, mas ele não fez isso, então ele pediu um pouco de alimento. E Nabal, no seu ato de ignorância, tratou os enviados de Davi com arrogância, com ignorância. Isso aí enfureceu muito a Davi. Só que é aí agora que é a mulher, que a gente, do título, né? A Abigail, ela se destaca. Essa mulher muito usada por Deus. Eu me atrevo até a dizer que Abigail foi uma ferramenta na qual muito importante para que Davi viesse se tornar um rei e salvar também todos da sua casa. Por causa da atitude, por causa dos conselhos dessa mulher, os de sua casa não caíram a espada. Eu particularmente digo que os conselhos de Abigail é capaz até de livrar uma pessoa de um assalto ou até da própria morte. A Bíblia diz que quando os servos de Davi está falando com Nabal e ele trata eles com ignorância, um servo de Nabal ouviu toda a história e corre para Abigail para contar. Isso aqui, essa parte está lá no 25, o verso 18, que diz assim: Então Abigail pegou depressa 200 pães, 2 odres cheios de vinho. Não vou me aprofundar nos alimentos, mas na atitude dessa mulher. Essa mulher compreendeu que a sua família estava correndo risco de vida, então imediatamente essa mulher agiu. Imediatamente essa mulher agiu, não esperou que as coisas viessem piorar ou que a morte batesse na sua porta. Ela imediatamente agiu. Observe que um versículo anterior, no caso o 18, o Nabal, ele é um tipo de pessoas que não aceita conselhos de ninguém, porque o próprio servo diz, mas o meu Senhor não aceita que a gente venha falar com ele. Às vezes as pessoas, né, presas na arrogância, dona da razão, é difícil de falar de Deus para essa pessoa. E por causa disso, perece, sofre, perde a vida. Por causa dessa atitude, essa atitude de Nabal contribuiu muito para a morte dele. Jamais em nossas vidas nós devemos tratar as pessoas, principalmente as pessoas que chegam até a nós, com carinho, com educação, independente da situação que você esteja vivendo. A nossa obrigação é tratar todos com amor, todos com educação. Então, Davi já chegou para ele com educação, ele retribuiu com ignorância. E aí, quando Abigail soube disso, imediatamente ela agiu. Agora eu quero
Lembra quando eu falei para vocês que eu disse que os conselhos dessa mulher é capaz de salvar uma pessoa de um assalto? Sim, isso aí se encontra em uma atitude de Abigail notada, isso aí se encontra no versículo 30, onde fala assim: isso aqui aconteceu, deixa eu narrar para vocês. A Bíblia diz que quando Abigail prepara os alimentos e os animais, que ela parte em encontrar Davi, ela diz que imediatamente ela encontra com Davi e se lança aos pés de Davi. E primeiro ela se coloca como culpada. Ela diz: a culpa é minha, meu Senhor. Ou seja, Davi sabia que ela era uma mulher inocente, mas mesmo assim ela se colocou como culpada para amenizar a situação. Mas algo interessante que Abigail fala para Davi, que desde quando eu ouvi isso ficou no meu coração. Diz assim: o Senhor Deus cumprirá todas as coisas boas que lhe prometeu e o fará rei de Israel. De repente, você que tem promessas de Deus, você crê que Deus vai cumprir? Eu acredito que sim, porque Deus ele é fiel. Deus ele é fiel. Agora, preste bastante atenção no que essa mulher diz para Davi. E quando isso acontecer, o Senhor não terá motivo para se arrepender ou sentir remorso. Traduzindo para você. Quando Deus vier te abençoar, quando Deus vier te abençoar, que na sua caminhada, que nos seus atos anteriores, não tenha nada que venha fazer com que a mão de Deus pese na sua vida. Foi o que aconteceu com Abigail. Ela disse: Davi estava prestes a matar Nabal e sua família. Ela disse: olha, meu Senhor, toma cuidado com o que o Senhor venha fazer, para quando chegar aquele dia que Deus vier cumprir em você as promessas, as suas atitudes de hoje não venha te atrapalhar. Será que você agora que está nos ouvindo, será que lá atrás você não fez algo que até hoje esse algo, esse algo te atrapalha? É claro que em Cristo Jesus nós somos nova criatura, mas você vê que Deus ele perdoa, mas ele não passa a mão pela cabeça não. Ele é justiça. Então, tem coisas que às vezes a gente cometeu lá atrás e não pediu perdão a Deus. E de repente isso, nos dias atuais, está te atrapalhando. Ela fala para Davi: não faça isso, para que quando chegar no dia que o Senhor venha te abençoar, isso não venha te prejudicar. Analise a profundeza dessa informação. Aprofundando essa informação, isso livra uma pessoa de fazer uma besteira, porque todo mundo tem esperança de dias melhores. Imagine aí, pô, não faça isso, para quando chegar no dia da sua grande vitória, isso não vier pesar para você como uma pedra de tropeço ou como algo que venha te prejudicar. Pense nisso. Pense como sábia foi essa mulher. E a Bíblia diz que Abigail foi uma mulher muito amada por Davi, uma mulher que aconselhava Davi. É claro que isso a gente não vai tomar somente para mulheres, mas para qualquer pessoa que venha agir com sabedoria, que venha dar sábios conselhos, que venha ser uma ferramenta, um canal de bênção nas mãos do Senhor. Eu espero que com a história de Abigail, Deus tenha te acrescentado alguma coisa a mais. Tá bom? Eu peço que você que ainda não se inscreveu, se inscreva. Você que ainda não curtiu, curta, compartilhe. E vamos nessa fé aí, semelhando a palavra de Deus. Um forte abraço e até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus.